Olá, meus irmãos, irmãs, amigos e alunos do canal Teologia Didática. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, do Instituto Bíblico Didático Carvalho Curso. Você está no curso livre e gratuito de Teologia aqui no canal Teologia Didática. Se você é novo por aqui, dê um like, se inscreva, chame o máximo possível de amigos seus para também se inscreverem no canal, porque estando inscrito no canal, estará inscrito também automaticamente no curso livre e gratuito de Teologia aqui no canal Teologia Didática. Estamos no segundo volume, o segundo nível de Teologia aqui no canal, e agora estamos tratando de Epístola de Pedro. E nós queremos as duas epístolas, de Pedro. E nós queremos que você tenha uma ótima estada com a gente. E vamos dar prosseguimento. Se você quiser solicitar um material digital em PDF, tem um custo de apenas R$10. Você entra em contato pelo 439-2001-2860. É o WhatsApp, mensagem, áudio ou texto. Não é para ligar nesse número, é apenas para mandar uma mensagem, WhatsApp, ok? Mas você solicita e a gente envia, a gente vai estar vendo a sua mensagem, se for de áudio ouvindo, se for texto vendo, e a gente vai estar respondendo imediatamente para você, tá bem? Se você já compilou 12 matérias mínimo, você pode solicitar o provão. E você, tirando 7 no provão, você pode solicitar o seu certificado, curso inteiramente gratuito. Apenas o certificado tem um custo de produção, validação e envio pelos correios. Temos também para você a sua credencial. A sua credencial teólogo, que você pode solicitar para a gente também. Agora, a credencial teólogo ela é vitalícia, não precisa mais revalidar. Tem um custo de apenas R$100, já incluso o envio pelos correios, tá bem? Então você solicita para a gente e a gente envia pelos correios para você. Vamos para a aula. O ministério do apóstolo São Pedro. E Jesus, olhando para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, em aramaico Cefas, em grego Pedro. Era filho de Jonas, o pescador, um pescador profissional, conforme Mateus 4, 18 e 19. Foi chamado para ser um dos apóstolos e seu nome aparece em primeiro lugar na lista nominal dos 12 apóstolos. Pedro foi o primeiro apóstolo que pregou o evangelho no dia de Pentecostes e também para os gentios. Parece-me ser o primeiro que notou e sentiu a ausência de Judas Iscariotes. Pedro se mostrou fraco ou vacilou algumas vezes, então Jesus se dirigia a ele pelo nome original, Simão. Eis que Satanás pediu para você ir andar contigo como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e confirma os teus irmãos, conforme está em Lucas 22, 31 e 32. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Apacenta os meus cordeiros. Simão, apacenta os meus cordeiros. E de novo, Simão, apacenta os meus cordeiros. João 21, 15 a 17. Pedro, ele era casado. É necessário que o presbítero seja irrepreensível e esposo de uma só mulher. 1 Timóteo 3 e 2. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto-vos, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se manifestar. 1 Pedro 5 e 1. Pedro tinha uma esposa, uma sogra e uma casa em Cafarnaum. Jesus chamou Tiago e João e entraram em Cafarnaum. E logo no sábado foi ensinar na sinagoga. E saindo da sinagoga foram Tiago e João direto para a casa de Simão. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, logo falaram a respeito dela. Então Jesus aproximou-se dela, tomou-a pela mão e a febre saiu imediatamente. Marcos 1, 21. A esposa de Pedro acompanhava em suas viagens, conforme 1 Coríntios 9, 5. Pedro dá conselhos às mulheres para serem sujeitas aos seus próprios maridos e que seu enfeite não seja o exterior, mas o interior com espírito manso, assim como eram as santas mulheres do passado. Os bons momentos, Jesus andando por cima
do mar da Galileia, disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, conforme Mateus 14, 22 e 36. Jesus perguntou aos apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e conduziu em particular ao monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E os discípulos caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. Jesus tocou e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Ele lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Mateus 17, 9. Pedro, com um anzol, fisga o peixe, tinha em uma moeda da boca do peixe. Pedro foi com Jesus ao Getsêmani e disse aos discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Simão Pedro testifica que o sepulcro de Jesus está vazio. João 26. Diziam os apóstolos: verdadeiramente ressuscitou o Senhor e já apareceu a Simão. Lucas 24, 34. 1 Coríntios 15, 5. Pedro foi com o Senhor até Betânia e lá do Monte das Oliveiras presenciou a ascensão de Cristo. Após a ascensão de Cristo, Pedro tornou-se o líder de pregação. Levantou-se Pedro do meio dos discípulos, fez uma série de citação das Escrituras, Atos 1, 15 a 20. Prega no dia de Pentecostes, e pondo-se de pé, levantou a sua voz e disse: varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras, conforme Atos 2, 14 a 26. Ele tinha dom de cura. Pedro recebeu os dons de cura e operação de maravilhas. Eles ia subindo ao templo para oração e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. Disse Pedro: em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, conforme Atos 3, 1 a 8. Pedro veio aos santos que habitavam em Lida e achou ali um certo homem jazendo numa cama havia 8 anos e era paralítico, e disse: Enéias, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te. Logo levantou-se. Atos 9:32. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido diz Dorcas. Naqueles dias, enfermando ela, morreu. Os discípulos mandaram 2 varões, rogando-lhe que Pedro não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se, foi ter com eles. Quando chegaram, levou-o ao quarto onde estava o corpo de Dorcas sem vida. Pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te, quer dizer Dorcas, né? E ela abriu os olhos, sentou-se na cama. E Pedro chamou os santos e as viúvas, apresentou-a viva pelo poder de Jesus. Atos 9:36 ao 46. Enfrentou prisões. Pedro, ameaçado pelos sacerdotes e o capitão do templo, e os saduceus. Os saduceus encerraram os apóstolos na prisão. Mesmo ameaçados, oraram, e moveu-se o lugar onde estavam. Atos 4, 1 a 31. De onde um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-o para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras de vida. Uma água. Pedro se defendendo perante o Sinédrio, dizendo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Herodes mandou prender Pedro, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E à noite Pedro dormia, ligado com 2 cadeias. Sobreveio o anjo do Senhor e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse: segue-me. E passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído na rua,
Logo o anjo se apartou dele, e Pedro disse a si mesmo: o Senhor me livrou da mão de Herodes, e foi à casa de Maria, onde muitos estavam reunidos e oravam. Conforme Atos 12, 1-12. A carta de Pedro. A primeira epístola do apóstolo São Pedro, das muitas alusões aos sofrimentos a quem eram submetidos os irmãos, pode-se deduzir que esta epístola foi escrita em tempo de perseguição ou com o fato de confortar os fiéis e incitá-los a permanecerem firmes na fé. Esta que é a principal finalidade da epístola, juntou-se muitas recomendações e exortações a uma vida santa digna de condição de cristãos. A parte 1 é a exortação geral, uma vida santa, digna de condição de cristão, conforme 1 Pedro 1,13. Em particular, a particularidade fraterna. A parte 2, como proceder com relação aos pagãos, especialmente para com os perseguidores, as autoridades, os patrões, os cônjuges, ao próximo em geral, a paciência nas perseguições, na fuga dos vícios peculiares dos gentios. Parte 3. A vida inteira da comunidade em vista do juízo divino, coragem nas perseguições, deveres do presbítero para com os fiéis e vice-versa, vigilância para com todos. Depois, saudações e votos. O estilo literário da epístola prova que Pedro, embora não possuísse a cultura, Atos 4,13, de Paulo, era um homem prático que sabia produzir em poucas palavras uma obra-prima de sabedoria e de edificação. O autor dirigia-se aos cristãos dispersos pela província da Ásia Menor, que é para a edificação dos convertidos não somente entre os judeus, mas também entre os gentios. Fazia já 34 anos que fora fundada a igreja de Cristo, e os cristãos já haviam sofrido perseguições em muitos lugares, mas agora, depois do grande incêndio de Roma, a igreja passa pela primeira grande provação mundial, em um fogo ardente que surge no meio deles. O propósito da epístola é afirmar os crentes na fé, e confirmá-los na fé, dirigir a vida e confortá-los do sofrimento. Vamos ver as divisões da epístola? Uma água. O sofrimento e o comportamento do crente à luz da salvação. Eleito segundo a presciência de Deus, em santificação, pelo Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. 1 Pedro 1, 18, 9. Segundo, a vida do crente à luz do sacrifício de Cristo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, conforme 1 Pedro 2 e 9. Terceiro, o serviço do crente à luz da vinda do Supremo Pastor, e alcançareis a incorruptível coroa de glória, conforme 1 Pedro 5, 1-14. Como destinatários da epístola são indicados no cabeçalho aos fiéis dispersos nas regiões situadas no centro e ao norte da Ásia Menor e convertidos da gentilidade em grande parte aí. Os cristãos eram aí mais numerosos do que outros lugares e tinham mais que sofrer, tanto da parte do povo quanto dos magistrados pagãos. Os vários indícios convergem para os tempos que procederam, ou tempos que procederam em se seguirem imediatamente a perseguição de Nero, isto é, a volta por volta do ano 64, depois da era cristã. Muito bem. O esboço e a conclusão dessa epístola conclui que o alvo do apóstolo Pedro é de atingir, mediante o sofrimento e submissão, que o crente salvo precisa de ser sóbrio e vigilante, conforme 1 Pedro 1,13. O autor da epístola é, sem dúvida, Pedro, príncipe dos apóstolos, que foi um dos primeiros discípulos de Jesus e esteve com Jesus no Monte da Transfiguração e no Jardim do Getsêmani. Escreveu aos longínquos fiéis da Ásia
embora não tenham sido convertidos por ele, conforme 1 Pedro 3:2, servindo-se de Silvano como escrivão, e talvez também porque exarada um excelente grego. Após algumas experiências, Pedro se tornou o primeiro pregador pentecostal que em um sermão agregaram-se quase 3.000 almas e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Havia uma autenticidade na escrita de Pedro, e passando Pedro por toda parte, como diz Atos 9:32, entre tantos outros lugares que esteve na casa de Cornélio, participou do concílio de Jerusalém, defendeu crentes gentios. A partir daqui, Pedro não é citado no livro de Atos para confirmar tal autenticidade. O confronto dessa epístola com os discípulos, discursos de Pedro relatado em Atos 2:14, a doutrina é a mesma, idênticos com os conceitos expressos também até em raras frases e características, locuções sobre a pessoa de Jesus e a sua obra redentora, seu soberano poder e a universalidade da salvação que veio trazer sobre ele na terra. O autor da epístola áurea da fonte de seus conhecimentos pessoais. Alguém notou que nela se encontram mais reminiscências dos evangelhos do que em outras epístolas paulinas juntas. Esta tem comum tão somente a noção das ordens angelicais, dos principados e potestades, 3:2 de 1 Pedro, mas ao que parece sem precedência direta, conforme Colossenses 1:16 a 17. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, Instituto Bíblico Didático Carvalho Curso. Você está no curso livre gratuito de teologia aqui no canal Teologia Didática. Chama o máximo possível de amigos seus para fazerem também com você o curso livre gratuito de teologia com você aqui no canal. Basta você se inscrever, é gratuito se inscrever, é gratuito acionar o sininho, é gratuito dar um like, é gratuito também você deixar um comentário aí na aula, tá bem? Faça isso e nos ajude a crescer o canal, chame o máximo possível de amigos seus. Nós precisamos de 1.500 inscritos para que o YouTube saiba que nós estamos na plataforma. Nos ajude a fazer com que o YouTube saiba que nós estamos por aqui. Eu preciso de 1.500 inscritos para que ele possa estar nos observando e sabendo que nós estamos com relevância na plataforma. Por favor, você que está fazendo o curso, você que não está fazendo o curso, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos para que eles também possam se inscrever no canal e nos ajudar, tá bem? Temos aqui diversos cursos gratuitos para você. Nós não temos somente cursos de teologia, nós temos cursos afins, ligados à teologia, mas separados, né, do currículo de teologia, tá bem? Do escopo de teologia. Então, por favor, esteja usufruindo de todos os cursos que nós temos aí, gratuitos, livres para você, mas para isso nós precisamos da sua ajuda, você se inscrever e chamar multidões para se inscreverem também, tá certo? Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Shalom Adonai.